Então, nós vamos começar hoje com uma dinâmica. Então, eu pedi para o pessoal, aí eu acho que é o pessoal da atmosfera, eles vão dar para cada um de vocês. Aí nós vamos fazer o seguinte, porque talvez não vai ter para todos, vai dar para cada um até 18 anos. Aí quem tem menos de 18 anos vai ver junto com os pais. Vai receber algo, e esse algo que você vai receber vai salvar o seu casamento. Vai transformar a sua família. Eu te garanto. Isso que você vai receber agora, né, vai transformar a sua família. Então, o pessoal aí da atmosfera vai colocar assim, coloca na fileira e eles vão passando assim para ser mais dinâmico. Mas não abra ainda, tá bom? Eles vão entregar. Cadê o pessoal? Eles vão entrega a quantidade da fileira e o pessoal vai passando, para a gente ser bem dinâmico. Ok. Não, se alguns não receberam, porque, né, não teve para todos, glória a Deus, é porque a igreja encheu tanto, né? Mas depois passou o William, vai... Vou colocar na sua conta. Ok. Ainda ninguém abriu, né? Então, isso que está aí na sua mão, né? Aí, se alguns não receberam, ajuda a compartilhar depois aí. Isso que está na sua mão vai transformar a sua família. Vai transformar o seu casamento. Está parecendo aquelas propagandas de emagrecer, né? Aí a pessoa, em 7 dias. Mas eu garanto para você que vai transformar o seu relacionamento com seus filhos. Ok? Por isso que a esposa ganhou um e o esposo ganhou outro. É porque é individual. Foi por casal? Mas então vocês vão ver individualmente, tá bom? Primeiro um vê e depois o outro vê, tá? Um fecha o olho, um vê, depois passa para o outro. Ok, você pode abrir agora. Tem gente que já abriu, mas não era para abrir. Pode abrir. Pode abrir. O que foi que vocês viram aí? Você. É você. Talvez alguém vai dizer, mas não é Jesus que vai transformar o meu casamento? Gente, você acha que Jesus não quer transformar o nosso casamento? Aliás, a Bíblia está cheia de mandamentos, de promessa para o nosso casamento. Ele quer, ele pode e ele quer. Mas muitas vezes, quem tem sido esse empecilho? Eu. Então, se você hoje veio com aquela expectativa, meu marido precisa ouvir isso. Vou mandar meu marido para o legendário para ser transformado, né? Ou então, se aquele marido pensou assim, ontem o pastor Jacques falou para os homens, agora vai falar para as mulheres, a minha mulher precisa ouvir isso. Os meus filhos precisam ouvir, né? Então, eu quero que você dê mais uma olhadinha aí no espelho. Diga assim, eu preciso ouvir. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado, né? Eu preciso tomar decisões. Porque se cada um pensar assim na sua casa, a casa vai ser transformada, né? Então, realmente, eu preciso tomar essa decisão, né? Eu lembro que, como a Val falou, né, a gente fez o ECC, eu compartilhei um testemunho, e todo ECC sempre eu compartilhava esse testemunho, né? Mas como, até o Jacques estava falando, amor, muita gente nova, né? Muitas pessoas que não fizeram ICC, muitos jovens. Então, compartilha de novo, porque realmente, muitas vezes eu achava assim, o Jackson precisa mudar. Essa circunstância precisa mudar para que o meu casamento, para que a minha família seja mudada, seja transformada. E essa experiência que nós passamos, eu pude me olhar no espelho, né? Então, aqui hoje, não tem aquela coisa do pastor falar assim, fala para a pessoa do lado, né? Então, hoje você vai falar para o espelho, né? Você vai falar ali para o espelho. Então, eu entendi algo que eu precisava mudar. E a gente conta aquela experiência da moto, né? Que quando nós estávamos pastoreando lá em Belém, não é aqui, em Tocantins. Eu já estou com
Já estou com a cabeça de Curitiba. Aí, quando nós estávamos pastoreando aqui no início, que as crianças eram pequenas, nós supervisionávamos as igrejas, e na época tinha a igreja de Gurupi. E, às vezes, a gente ia para fazer a supervisão lá na igreja de Gurupi, e para economizar, né, e tudo, às vezes a gente ia de moto. Ia e voltava de moto. Mas, como as crianças ainda estavam em fase escolar, às vezes o Jackson ia e eu ficava para levar os meninos na escola, para cuidar e tudo. E, numa dessas viagens, estava uma chuva, né, um tempo bem ruim, e o Jackson ligou para mim e falou assim: amor, ore por mim, porque está muito assim, tempo de chuva, muito buraco na estrada, e ore por mim. Eu falei: claro, amor, pode deixar, vou estar orando. E aí fiquei ali, como a gente sempre faz, em oração e tudo. E aí, no meio daquele tempo ali, tocou o telefone mesmo, né? E uma pessoa falou assim: você conhece Jackson Mendes da Conceição? Eu falei: sim. O que você é dele? Eu falei: sou esposa dele. Aí ele falou: é porque eu achei na estrada o celular dele. Aí eu imaginei assim: o Jackson esqueceu o celular em algum lugar, né? Foi comer, e ele falou: eu também estou com a carteira dele. Aí eu falei: ô, moço, muito obrigada, guarda aí para a gente e tal. Ele falou: mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu encontrei o capacete dele, e o capacete estava todo quebrado, todo destruído. Aí meu coração gelou. Falei: meu Deus, foi um acidente com o Jackson. Aí, de repente, esse homem pegou no celular dele e começou a mandar mensagem, ligar para várias pessoas do celular. E começou o povo da igreja a chegar lá em casa. E chegava um, chegava outro. Chegou meu irmão, na época meu irmão morava aqui. Ele aí foi enchendo a casa e todo mundo tentando consolar e tal. A minha cunhada: quem sabe não aconteceu nada. Eu falei: mas como? Se quebrou o capacete dele, né? Imagina, e já começou aquela história a crescer, que uma moto caiu no rio, de Porto ali, que ele estava vindo, e aquele pânico. E eu fui lá para o fundo do quintal. Eu me lembro que aquele dia eu falei assim: Senhor, eu não quero ficar viúva. Se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração eu vou saber só lá no céu. Como foi realmente, se aconteceu e Deus mudou tudo. Mas eu falei: se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ficar viúva. Aí eu fiz um voto com Deus. Quero fazer um voto com o Senhor, uma promessa. Se o Senhor trouxer meu marido de volta, eu nunca mais brigo com ele. Né? Todo mundo ri, né? Sempre disso, mas foi de coração, falei chorando ali, né? E porque nem as esperanças, né, já estavam assim, meu Deus, capacete quebrado e tudo, mas eu fiz de todo o coração. E ali, naquele momento, de repente, a gente ouve um barulho de moto, o Jackson chega ali na frente. Aí viu aquele monte de gente, falou: gente, o que está acontecendo? Né? Morreu alguém? Porque ele chegou em casa, né, os meninos, aquele monte de gente, carro e todo mundo da igreja lá em casa. Morreu alguém? E a vizinha da frente: o senhor! Aí ele: como assim? Não, foi né? Aí, quando ele chegou, ele explicou: amor, quando eu te liguei, na verdade, eu passei por um buraco e eu estava com aquele baú. E o baú abriu e tinha um capacete lá, tinha meu celular, tinha minha carteira, e caiu tudo na estrada e perdeu tudo. E aí ele explicou para mim o que foi que aconteceu, né? E aí, sempre quando a gente fala junto essa história, o Jackson conta outra parte, né? Mas hoje eu conto, né? Aí ele fala assim, que ele começou a me ver muito boazinha. Ah, só um detalhe, até aquele dia, né? Estava o meu irmão lá, e eu via que meu irmão não saía da Bíblia, lendo a Bíblia e tal, e ele me consolando: vai dar tudo certo, mana, vai dar tudo certo. E ele lendo a Bíblia, aí depois ele veio confessar que ele já estava procurando o texto para o velório lá, fúnebre e tudo, e falando: vai dar tudo certo. E aí, quando o Jackson chegou, passou uns dias, e ele me viu muito boazinha, ele falou: que isso? É engraçado o jeito que ele fala, né? Porque ele fala: o que está acontecendo com essa mulher? Né? E ele
Porque muitas das nossas brigas, né, que é só lá em casa, eu sei que nas outras casas não acontece, mas porque ele deixava a toalha molhada na cama, sapato, roupa, né? Hoje ele mudou completamente, mas eu ficava muito chateada com a bagunça e tudo. E ele viu que ele deixou a toalha na cama e eu não falei nada. Ele viu que as coisas aconteceram e eu não falei nada. E ele falou: amor, me fala, o que está acontecendo? Está alguma coisa acontecendo. E aí eu contei o voto para ele. Aí ele disse que foi a pior coisa que ele fez na vida, mas ele falou: amor, está escrito na Bíblia, porque ele falou: esse voto é muito difícil, você não vai conseguir cumprir. Então, eu vou quebrar esse voto, porque você não dá conta de cumprir, né? Ele falou: arrependimento. Brincadeira. Mas o que acontece? Essa é a perspectiva dele, mas a minha perspectiva é assim. Eu pensava: eu tenho um problema. Se o Jackson mudar, resolve esse problema. Se essa circunstância mudar, resolve o problema da minha casa. Mas aquele dia eu pensei: gente, eu estou reclamando da bênção. No outro dia que eu vi a toalha ali na cama, que eu vi aquela roupa ali fora do lugar, gente, de coração, aquele dia eu fui chorando ali. Eu falei: Senhor, muito obrigada. Eu quero todo dia guardar a roupa do meu marido. Eu sou grata por isso. Muito, muito obrigada. Né? Aquilo que era um problema, eu pensei: meu Deus, eu tenho o privilégio de fazer isso. Até hoje eu tenho o privilégio de cuidar do meu marido. Às vezes a gente reclama da bênção. Então, precisamos olhar no espelho. Precisamos olhar. Às vezes não é a circunstância que tem que mudar. Às vezes não é a outra pessoa que tem que mudar. Às vezes não é o nosso filho adolescente que tem que mudar. Às vezes é a nossa visão, a nossa perspectiva, né? A forma de nós vermos a circunstância. E talvez eu mesmo tenho que mudar a forma de falar, a forma de lidar com a minha família, né? E talvez você possa dizer assim: ah, mas eu tenho me esforçado. Você não sabe a luta que eu tenho passado. Eu realmente tenho me esforçado. Então, talvez falta habilidade, né? Porque às vezes a gente pode ter uma família muito boa e falta aquela habilidade. Como? Por isso que eu falei, eu gosto muito da palavra prática. Como na prática eu posso fazer isso? O meu filho, Tiago, ele trabalha com coisa de som e tudo, e ele gosta de tudo top. E ele me deu um fone de ouvido. E ele falou: mãe, esse fone é o top. Peguei o fone de ouvido e tal, fui para a academia, o fone baixinho, baixinho. Eu só escutava a música da academia, falei: que fone ruim. Chegou em casa, fui de novo no outro dia, ouvi o fone, acabou no meio da aula, nem mal cheguei lá, já não estava mais funcionando. Eu falei: poxa, o Tiago, ele tem uma... Ele pode ter... ele tem tantos equipamentos tão bons, e ele falou que era bom. E ele me deu esse aí, que não foi tão bom, né? Aí um dia ele chegou lá em casa e falou: e aí, mãe, gostou? Aí eu fiquei assim, né? Falei: olha, sabe, filho, ele não é tão alto, ele não é tão bom e tal. Ele: o quê, mãe? Esse é o top. Ele trouxe até lá da Europa, não sei o quê. E o top? Aí ele foi me mostrar: como que a senhora está fazendo? Eu não sabia erguer o som, e aí na hora ali ele fica assim, a gente tem que fazer assim para desligar. Ele falou: a senhora não está desligando, é por isso. Hoje ele fica com som top e a bateria dura mais semana, né? Então, eu pensei assim: meu Deus, eu tenho um fone top, mas faltava habilidade. Né? Eu quero te dizer, você tem uma família top, às vezes falta habilidade, né? Por isso que nós precisamos crescer, né? Como olhando aí no espelho, como que eu posso crescer? Qual a habilidade, né? O que eu posso, como que eu posso ter a habilidade de chegar ao coração dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, da minha esposa, né? Então, hoje eu queria falar sobre essa... Eu já falei sobre isso num Love Night aqui, sobre a conta bancária emocional. Que ali nós podemos fazer depósitos e nós podemos fazer saques. E isso é tão importante. E, às vezes, as pessoas ficam assim: mas como? Qual a forma de eu fazer saques e depósitos? Mas, primeiro, o que é uma conta bancária emocional? Então, todas as pessoas que a gente se relaciona, é como se nós abríssemos uma conta bancária emocional. Então,
quando eu conheci o Jackson, a gente começou a fazer depósitos, elogios, conversas, tempo de qualidade, se conhecendo, muitos depósitos. E cada um foi fazendo depósito também no seu casamento. Só que, muitas vezes, com o tempo, nós começamos a fazer saques. Uma palavra dura, um silêncio, uma crítica, uma conversa que tem um tom de cobrança, um afastamento, né? Então, tudo isso, às vezes, pequenos ou grandes saques dentro do casamento, a conta começa a ficar no vermelho. O problema de quando a conta está no vermelho é que, consciente ou inconscientemente, a outra pessoa pode abrir uma conta com uma outra pessoa, né? O cônjuge pode abrir uma conta com uma outra pessoa e, inconscientemente, às vezes, fazer depósito. Uma pessoa que ouve sem julgar, uma pessoa que elogia. Isso também na vida dos nossos filhos. Muitas vezes, muitos jovens, adolescentes, estão entregando o coração para outras pessoas, porque a conta emocional ali com os pais está no vermelho. E lá fora, alguém que ouve sem criticar, sem dar sermão, elogiando, e aí, tão cedo, eles entregam o coração da forma errada. Então, como fazer esses depósitos na nossa conta bancária emocional dentro da nossa casa? Como fazer isso na prática? Então, claro que a gente tem tantas coisas que a gente pode fazer, mas na prática, como que eu posso fazer isso? Então, nós vamos falar 3 pontos rapidinho na prática. Como fazer esses depósitos na conta emocional, né? Conta bancária emocional. Então, o primeiro deles é compreender o outro. Porque se eu não entendo essa pessoa, eu posso, ao invés de estar fazendo depósitos, eu posso até estar fazendo saques, sem perceber, né? Então, eu preciso entender. Como que eu vou compreender uma pessoa? Ouvindo essa pessoa, né? Então, nós vamos ter um teatro assim, rapidinho, 2 minutinhos, só para a gente ilustrar isso aí. Deixa eu fazer minha leitura aqui. Meus óculos top. Tá. O óculos ficou bom mesmo, hein? Tô enxergando tudo. Legal. Amor. Oi. Eu não estou enxergando direito, não. Tá assim, tão embaçado. Me ajuda, o que eu faço? Ai, amor, eu tô usando esses óculos aqui. Tá perfeito, tô vendo tudo aqui. Eu acho que... Sério? Coloca aí, testa. Né? Usa aí, vai resolver teu problema. Certeza. Não, ixi! Ficou tudo embaçado, mas ficou pior ainda, amor. Mas como? Pra mim tá funcionando, tô conseguindo ler aqui, tá ótimo. Não funcionou, não. Doutor João Vitor, que me receitou esse óculos aí, funciona super bem. Não, funcionou, não. Tenta de novo, faz mais uma tentativa aí. Piorou, não. Não, me dá aqui, amor. Não dá pra enxergar. Você tá muito ingrata, é muita ingratidão. Tô te ajudando aqui, tô te dando meus óculos aqui, você não quer aceitar? Não, muita ingratidão. Eu não muito posso, ingrata. eu não posso enxergar com os teus olhos. A minha visão é uma e a tua é outra. Muito ingrata. Não, ingratidão demais. Deixa eu pedir desculpa logo. Na verdade, ninguém tem muita confiança em alguém que dá um diagnóstico ou uma receita, né? Sem ouvir mesmo, sem saber qual é o problema da pessoa. Mas isso não identifica muito com as nossas conversas, muitas vezes. A gente quer dar uma solução sem ouvir, sem saber qual realmente é o problema. E, olha, eu tenho visto muito isso, às vezes, entre pais e filhos, né? Isso funcionou para mim, isso deu certo para mim, você é muito ingrato, eu faço tudo por você. Aí, o que acontece? O coração dos nossos filhos se fecham, né? E aí, lá fora, alguém que não vai dar um bom conselho, mas não critica, e ali começa a falar palavras, né, que não são palavras de cobrança, nem sermão, e eles começam a abrir o coração lá. Então, às vezes, diz assim, o adolescente não fala muito. Mas você percebe que na escola eles ficam falando com os amigos, chegam em casa, ficam em silêncio ali em casa, mas estão o tempo todo falando com os amigos. Por quê? Né? Então, porque realmente nós precisamos ter esse tipo de comunicação, de ouvir.
Não é só falar, nós precisamos ouvir. Então, eu quero fazer depósito emocional na conta bancária, fazer depósito na conta bancária emocional dos meus filhos, do meu cônjuge, dos meus pais. Então, eu preciso conhecer o que é importante para eles, né? Aqui eu sei que o povo tudo gosta de piqui. Então, se eu for na sua... Olha aí, ó. Mas se eu for na sua casa e você oferecer piqui e eu falar que eu não quero, você não pode dizer, sua ingrata, é tão bom, porque eu não gosto de piqui, né? Então, assim, as pessoas são diferentes, as pessoas têm formas de lidar diferente, tem linguagem de amor diferente, né? A Suni está rindo, porque hoje ela me ofereceu piqui, mas o frango estava maravilhoso, frango caipira. Né? Então, eu preciso conhecer, sabe por quê? Porque senão, ao invés de estar fazendo depósitos, eu posso estar fazendo saques. Muitas vezes, a minha linguagem de amor é forma de servir. Eu gosto de servir. Eu mostro amor servindo as pessoas. O Jackson é palavras, né? Então, às vezes, eu criticava, mas assim, querendo ajudar. Sabe aquela crítica construtiva, né? Querendo ajudar. E aí, isso era muito ruim para ele, né? Então, ele se fechava. E eu, às vezes, não entendia isso, porque nós somos diferentes. Nós precisamos entender isso. E lá, em Tiago 1,19, diz assim, cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado. Às vezes, a gente faz o contrário. A gente está pronto para falar, pronto para ficar chateado e tardio para ouvir, né? A dificuldade de ouvir. Então, ouvir a outra pessoa. O que é importante para aquela pessoa? Qual a linguagem de amor daquela pessoa? Senão, apesar da boa intenção do esposo ou da esposa, né? Como a gente viu aqui. Eu estou tentando te ajudar, você não quer ajuda. Apesar da boa intenção, se eu não conheço o problema, se eu não conheço profundamente o coração, ou se eu acho que eu conheço, mas realmente eu não conheço, em vez de fazer um depósito, eu estou fazendo um saque. O Jackson, ele sempre conta uma história, ele conta, né, que quando ele era adolescente, ele foi campeão brasileiro, né, juvenil de voleibol. E todos os jogos que ele ia jogar, quando ele chegava lá, que o time ganhava, ele estava lá todos os pais, e aplaudia, e afirmavam os filhos, e iam abraçar, e o Jacques ficava assim. O pai dele nunca estava. Ele nunca era firmado. O pai dele nunca ia, né? E os pais viajavam, faziam, né, aquelas turnês com os filhos para estar lá e afirmavam os filhos. E o pai do Jackson nunca estava ali. Quando o Jackson já era pastor e tudo, ele procurou o pai dele para falar sobre isso, abriu o coração dele e ele falou, quero consertar isso com meu pai, porque é como se houvesse uma lacuna. Ele não se sentiu afirmado, ele não se sentiu amado. E o dia que ele procurou o pai dele disse assim, quando ele começou a falar sobre isso, que ele abriu, o pai dele disse assim, quem você acha que comprava a sua roupa, o seu tênis, pagava as suas viagens? Eu estava trabalhando, eu não podia ir, e por causa disso, né, eu estava trabalhando, por isso que eu podia te dar para você poder viajar, para você poder ter essas coisas. E aí eles puderam entender, na verdade, o pai dele estava dando amor de uma forma que o Jackson não estava recebendo amor. É como se ele tentasse fazer depósitos, mas ele entendeu aquilo como saque. Por isso a gente precisa sentar, ouvir. Filho, deixa eu ouvir o que está no teu coração. Né? Nós estamos até lendo com alguns discípulos aquele livro Motivado, tão bom aquele livro que fala sobre filhos, né? Principalmente na fase de adolescência. Isso tão bom porque às vezes, a gente, quando eles abrem alguma coisa que é um impacto para a gente já está com um sermão desse tamanho. E, às vezes, não é isso. Eles querem ser ouvidos. Né? Eles querem essa amizade que, às vezes, eles estão procurando lá fora. Eu vou te falar, eles querem encontrar isso dentro de casa. Né? E não só um sermão. Mas eu não vou corrigir meu filho? Sim. Mas como que diz o versículo mesmo?
prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar, para ficar chateado, está pronto ali para ouvir. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas, elas não consegue escutar com a intenção de compreender, mas já está pronta ali para responder, né? Estão sempre falando, e estão sempre vendo tudo pela sua lente, a forma de eu ver as coisas, e acho que aquela pessoa está errada. Muitas brigas, às vezes, acontecem porque eu acho que eu estou certa. Ele acha que está certo, e aí começa as divergências. Esses dias a gente estava falando sobre unidade na nossa equipe, lá do presbitério, lá de Curitiba, e eu peguei uma foto, não sei quantos aqui já viram uma foto, que algumas pessoas veem uma moça, outros veem uma velha. Vocês já viram essa foto? É muito interessante, né? Eu passei essa foto por todos do presbitério, aí alguns falavam, e eu falei, o que você vê? Aí eu vejo uma moça, o outro, eu vejo uma moça. Aí uma lá falou assim, não, isso aqui é uma velha, uma bruxa, vocês estão vendo uma moça? Aí o pessoal, não, a gente está vendo uma moça. Ela, para, gente, vocês estão de brincadeira comigo, isso aqui é uma velha, né? E ela via uma velha e os outros viam uma moça, né? Depois que você começa a ver bastante, você consegue ver os dois. Gente, quem estava certo, quem estava errado? Os dois estavam certos, porque aparece ali uma moça e aparece uma velha, uma bruxa mesmo. É muito interessante aquela foto. Então, às vezes, eu preciso ser empática, eu preciso me abrir e pensar assim, essa geração pensa diferente, o meu cônjuge pode estar certo, eu preciso estar aberto. Às vezes eu estou tão assim, posicionada que eu estou certa, que eu não consigo me abrir para realmente ver o ponto de vista do outro e que pode estar certo. Então, sabe, nesse ponto aqui, eu penso que a principal coisa é tentar compreender a outra pessoa. Provavelmente é um dos depósitos mais importantes que eu posso fazer. Tentar compreender. Tenta se colocar no lugar, né? Às vezes a gente quer logo, olha, por que você não fez isso e tal? Mas tenta se colocar no lugar, né? Como o Isaac, eu sou melhor do que tantos, aliás, o Eucana, né? Eu sou melhor do que muitos filhos, mas a Ana estava angustiada ali. Então, às vezes, a gente quer dar um conselho, mas não quer ouvir a outra pessoa. Então, as pessoas são tão diferentes, né? E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Olha, esse dia a gente estava até comentando sobre isso, eu e o Jackson, foi o aniversário do Jackson, né? Aí ele recebe um monte de mensagem. Aí ele falou, amor, olha esse texto aqui, olha o que essa pessoa escreveu para mim. Gente, pensa num texto grande, né? Aí eu falei, mas o fulano, o que foi que escreveu? Ele, sabe que ele é calado, não é de muitas palavras, ele só escreveu uma frase e uma figurinha, né? Aí, porque para o Jackson é muito importante palavras, né? Falei, o que foi que ele escreveu? Ele escreveu assim, o da frasezinha, você é a pessoa que eu mais admiro. Eu falei, uau, esse para mim foi o melhor. Então, assim, para mim, marca de um jeito. Eu falei, amor, esse texto grande a pessoa ainda pegou da inteligência artificial ali. Eu não dou nem conta de ler isso. Você está se iludindo. Não, eu gosto que as pessoas sejam sinceras. Olha como a gente tem visão diferente. Olha como a gente recebe as coisas de forma tão diferente, né? O que é tão importante para ele não é para mim. O que não é importante para mim é importante para mim, às vezes não é para ele. Mas quando a gente se entende, a gente pode dar aquilo que é depósito. O que é depósito na vida do seu cônjuge? O que é depósito na vida do seu filho? O que é depósito na vida do seu pai, né? Então, como eu vou saber? Ouvindo, conhecendo, né? Então, usando esse primeiro ponto, né, de compreender o outro, como eu posso compreender? Quando eu ouço, quando eu tiro tempo de qualidade. Segunda coisa para fazer depósito na vida também, dentro da nossa família, prestar atenção nas pequenas coisas, né? Esses dias eu estava conversando com um casal que eles estavam numa crise muito grande, mas ela falou assim, não, mas realmente a gente não briga muito, a gente tem pequenas brigas, constante e tal, mas a gente não briga muito.
Mas essas pequenas brigas que às vezes a gente não dá valor, que elas vão desgastando o casamento. Gente, como pastores, deixa eu falar uma coisa. Muitos casais sentam com a gente e dizem assim, nosso casamento não está bom, nós estamos pensando em divórcio, eu não sou feliz nesse casamento. E a gente fala, não, calma. Teve uma agressão física? Não. Uma traição? Não. O que aconteceu? Não sei. Não é mais a mesma coisa. Parece que a gente se afastou. Parece que não é mais a mesma coisa. São pequenas coisas, às vezes, no dia a dia. Já viu quando o cartão, né, chega o cartão de crédito ali, você fala, não gastei tudo isso. Aí, quando você vai ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não, realmente. Aquele pouquinho, no final, dá um montante muito grande. E eu ouvi a história de uma árvore, né, uma história verdadeira, de uma árvore, lá no Colorado, uma árvore centenária. Essa árvore ela tinha mais de 4 séculos, 400 anos. Essa árvore ela sobreviveu todos esses séculos, né? Ela sobreviveu, ela foi atingida 14 vezes por raios, tempestade, enchentes, queimada. E ela sobreviveu a tudo isso, né? Todas essas tempestades, tudo isso que veio contra ela, ela sobreviveu 400 anos. E essa árvore foi tombada, ela caiu. Sabe pelo quê? Cupim. Alguém já viu um cupim? Qual o tamanho do cupim? O cupim dá para fazer assim, gente, e matar o cupim. Mas aquele ataque constante de cupins derrubou aquela árvore. Sabe, às vezes essas pequenas coisas que a gente não dá tanto valor, esses cupinzinhos, pode derrubar, né, um casamento tão forte, um relacionamento tão forte. Então, nós precisamos cuidar das pequenas coisas, tanto dos pequenos saques, como dos pequenos depósitos. Quando a gente tem o ECC, tem gente que sai aqui apaixonada. Eu falo, meu Deus, o que foi? Ai, toda hora, porque tinha acho que pode contar uns segredos, né? Aí tinha um chofar, né? Aí dava um beijinho, aí a esposa, ai, nunca fui tão beijada. Gente, um beijinho é tão fácil, né? Toda hora você dá um beijinho, mas a gente vai deixando essas pequenas coisas. Sai de casa, não dá um beijinho no dia a dia. Pequenas coisas, mas que a gente vai deixando de fazer. E quando faz, essas pequenas coisas também são depósitos. Ah, mas é um depósito tão pequeno. Mas imagina esse depósito durante tanto tempo. Se tornam grandes coisas. Dentro do casamento, dentro da família, pequenas coisas são grandes coisas. São grandes coisas, né? Conversa profunda, tudo isso é tão importante. A Bíblia fala das raposinhas, né? A Bíblia fala assim, cuidado com as raposinhas. A raposinha é tão bonitinha, né? É muito fofa. Mas, olha, pensa, as raposas, quando elas iam... Por que fala cuidado com as raposinhas? Porque as raposas, quando elas iam ali e comer o fruto, as pessoas tocavam aquelas raposas, né, para não comer o fruto. Mas a raposinha ela é tão pequena e ela não tinha como pegar os frutos. O que ela fazia? Ela tinha que comer. Aí ela começava a sugar a raiz. Quando a pessoa via, aquela árvore não existia mais, né? Cuidado com as raposinhas. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com os pequenos saques. Muitas contas estão no vermelho. Não é por uma grande coisa. Nem tem briga. Tem gente que fala, nem tem briga lá em casa. Não tem. Mas um tem a sua vida, outro tem a sua vida. Silêncio, cara fechada, palavras frias. Pequenos saques, né? Mas que, às vezes, se tornam... deixam a conta no vermelho, né? Então, não permita, né, que pequenos, né, meros ali, cupins, derrubem esse casamento forte que o Senhor deu, essa família que o Senhor nos deu, né? Então, cuide das pequenas coisas com seus filhos.
Nós vamos conversar com um casal que está com uma crise com um filho adolescente. E aí nós falamos, você disse que você ama? Ele falou, eu tenho tanta dificuldade de fazer isso. Eu falei, pois então treine. Se isso é importante, né? Seu filho é importante, se sua família é importante, treine fazer isso. Talvez vai até soar meio estranho no começo, mas treine fazer isso, né? Porque são pequenas coisas que nós precisamos desenvolver o hábito dentro da nossa família. Então, qual a primeira coisa para a gente fazer os depósitos? Você tem que anotar aí, porque depois de sair da porta, né, Val? Põe em prática. Compreender o outro, né? Ter esse tempo, né, de qualidade. E a segunda coisa... pequenas coisas. Um abraço, um gesto, né? O Jacques falou ontem que, até hoje, às vezes ele sente o coração bater, às vezes ele está no meio da multidão, ele me dá uma piscada, gente, meu coração vai tu. Aí eu falo assim, né? Diz que passa isso aí. Eu falei, eu ainda não cheguei nesse... Mas é tão gostoso, né? Pequenas coisas. Por quê? Porque eu vou conquistar só antes. Eu tenho que ficar conquistando todos os dias, pequenas coisas. Então, por último... uma coisa que, às vezes, é um grande saco dentro das nossas famílias, né? Os conflitos. Então, o terceiro, aprenda a brigar do jeito certo. Quem gosta de uma boa briga? Não precisa levantar a mão, não. Mas aprenda a brigar do jeito certo. Sabe, os conflitos, eles podem ser um grande saque dentro das nossas famílias. Mas sabia que o conflito também pode ser um depósito? Às vezes, um conflito... entre pais e filhos pode ser uma oportunidade para você ajudar seu filho, para investir na vida deles. Um conflito entre o casal pode gerar uma conversa mais profunda, que a gente vai se conhecer melhor, né? Se a gente se abre para isso. Então, o conflito pode ser um grande depósito dentro da minha casa, da minha família. Então, mas eu penso que esse ponto, esse terceiro ponto, às vezes é mais difícil, sabe por quê? O primeiro é assim, são ações. Então, não, eu vou ser mais empático, eu vou ouvir mais, eu vou dedicar mais tempo, não, eu vou me esforçar com isso. O segundo ponto também, eu vou tomar cuidado com as pequenas coisas, os pequenos saques, mas também os pequenos depósitos. Eu vou me esforçar para isso. Mas esse terceiro, gente... é na hora do calor da discussão. Parece que esquece tudo que aprendeu, né? Então, ali, às vezes, de cabeça quente, porque os dois primeiros são as nossas ações, mas o terceiro é a nossa reação. Reação. Aí que pega, muitas vezes, né? Aí, quando a gente reage. Então, esse terceiro ponto, Deus me deu quando eu estava preparando essa palavra, e eu falei, não acredito. No meio de eu preparar a palavra, a gente teve uma discussão, né? Aí, no meio desse conflito, a gente... aliás, no meio de preparar isso, a gente teve esse conflito. E aí, eu fui fazer uma crítica, né? Construtiva, gente, né? Aí, fui fazer uma crítica da forma errada, na hora que não foi legal, né? E aí fiz essa crítica para o Jackson. E ele, como é palavra, né? A linguagem de amor dele, ele recebeu de uma forma ruim e ele respondeu de uma forma dura. E nós ficamos bicudos ali, né? E aí eu fui conversar com Deus, falei, Senhor, fala com ele, olha aí no espelho. Fala assim, fala com ele, olha no espelho. Olha, cadê o espelhinho aí? Diz assim, ó, fala com ele, fala com esse cara aí que está aí no espelho, fala com ela. E eu falei assim, né, para o Senhor, Senhor, fala com o Jackson e tudo. E naquela hora, o Espírito Santo falou no meu coração, porque uma oração que eu faço muito é assim, Senhor, eu quero ser parecida com Jesus. Eu quero refletir Jesus na minha vida. E Deus falou assim no meu coração, você não disse que você quer ser parecida como Jesus? Jesus foi humilde, ele se esvaziou. Você quer ser parecida como Jesus, né? Então,
ele me deu esse texto lá de Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Fala aí para o seu espelho, não é para o seu irmão, para o seu espelho. Deus resiste ao soberbo. Fala aí para ele. Mas dá graça ao humilde. Você já reparou que esse tipo de texto a gente sempre lembra de alguém e nunca pensa na gente? Não é? Ah, fulano precisa ouvir tal coisa. Mas Deus falou isso para mim, que Deus estava me resistindo, porque aquela atitude, aquele orgulho que era necessário para vencer aquela briga que eu estava tendo contra o meu inimigo, né, na hora, ele estava, aquilo ali, aquele tipo de atitude, estava trazendo, me dando um novo oponente, que era o próprio Deus, porque Deus estava me resistindo. Deus resiste ao orgulhoso, né? Então, quando sempre fala aí, sempre diga ali para o espelho, Deus resiste ao orgulhoso. Deus resiste. Então, já imaginou Deus resistindo você? Já imaginou? Aquilo ali foi tão forte para mim. Deus está me resistindo, porque a minha atitude ali era assim, eu quero ganhar, eu quero saber quem é que está certo. E Deus falou, o que é mais importante? Estar certo ou fazer o certo? Ai, aquilo, né? Aí ele falou, filha, mais importante do que estar certa é fazer o certo. Né? Então, às vezes, a gente tanto quer estar certo e a gente faz a coisa errada, da forma errada, e briga da forma errada. Né? Então, em geral, a pessoa que ganha a briga é a menos parecida com Cristo. Ganhei a briga. Mas o Senhor está, muitas vezes, resistindo. Né? Então, nós começamos hoje falando sobre o espelho, né? E eu quero terminar com uma ilustração do espelho também. Esses dias eu vi uma ilustração de um cachorrinho, que ele entrou numa casa de muitos espelhos, não sei quantos espelhos, sabe aquelas casas só de espelhos? E ele entrou, e esse cachorrinho entrou pulando, alegre, brincando. Aí ele viu que tinha um monte de cachorrinho alegre, pulando, brincando. Ele falou, meu Deus, essa casa é muito divertida, ela é muito legal. Aí, quando ele saiu, a impressão que ele teve é que essa casa era muito boa, muito divertida. Aí entrou o outro cachorrinho entrou rabugento. Aí, quando ele viu o cachorro, ele... Aí, um monte de cachorro para ele. Credo, essa casa é horrível, todos mal-humorados, né? E aí eu achei como que ele achou aquela casa terrível, né? E eu achei tão interessante que, na verdade, né, nós não podemos reclamar da casa que nós temos, da família que nós temos, porque ela é o reflexo de nós mesmos, né? A nossa família é o reflexo das nossas orações. Quando o Jacques falou ontem sobre oração, é o reflexo das nossas orações. Até tem pessoas que dizem, não, mas eu estou orando. Esses dias, o Jacques falou uma palavra tão poderosa sobre oração, e eu falei com a irmã na porta. Falei, e aí, o seu esposo, né, está orando por ele? Aquilo ali não tem jeito, não. Estou orando, mas não tem jeito, não. Então, essa oração não vale, né? Então, a nossa família é o reflexo das nossas orações. A nossa casa é o reflexo da nossa alegria, ou do nosso silêncio, ou dos nossos gritos, né? Ou da nossa empatia, como tem sido os saques. A nossa família é um reflexo dos nossos saques e dos nossos depósitos. A nossa família é o reflexo da nossa atitude, dos nossos saques, dos nossos depósitos, de todas essas coisas, né? Então, não reclame da família que você tem, porque talvez precise de um posicionamento, né, tão diferente. Então, tem tantas formas de nós fazermos saques ou depósitos, mas se nós colocarmos em prática isso, eu preciso conhecer o que é importante para o meu filho, o que é importante para o meu cônjuge.
Então, ter essa empatia. Segunda coisa, essas pequenas coisas no dia a dia, que fazem tanta diferença. E aí, na hora da discussão, na hora do calor, eu preciso ser parecido com Jesus. Mais importante do que ganhar a briga, mais importante do que estar certo, é fazer o certo. Amém? Quero que você se coloque em pé.